O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos dá graças para frutificar, para aumentar, para crescer. Deus colocou dons desde o dia do nosso batismo, mas também dons particulares, chamados particulares para a vida de cada um. Deus concedeu então graças particulares para que esses dons e essas graças multipliquem cada vez mais, mas para isso nós precisamos colaborar com a graça de Deus. Nós talvez, os mais preguiçosos, talvez gostariam que as graças crescessem, que você evoluísse instintivamente, mas isso não acontece. O crescimento na vida espiritual, a frutificação, perdi aqui a palavra, a multiplicação, o crescimento dos dons que Deus nos concedeu, vai acontecendo com a nossa colaboração cotidiana, no pouco a pouco, na docilidade em se deixar guiar
pela vontade de Deus, nas pequenas renúncias, nos pequenos atos de generosidade, a graça que Deus colocou em nós vai crescendo e os planos de Deus para nós, os planos vão se realizando. E é isso o que nós vemos aqui na parábola de hoje. Jesus está caminhando para Jerusalém e ele conta esta parábola. Ele diz que um homem que ia ser coroado rei, ele confiou moedas de prata para 3 grupos de pessoas, 3 pessoas, mas que representam grupos de pessoas. Então ele concedeu 100 moedas para cada pessoa, para cada grupo. E quando ele voltou coroado, quando ele voltou rei, lembrando, meus santos, nós estamos aqui na última, no finalzinho do ano litúrgico. Então, no final do ano litúrgico, a igreja nos convida a meditar a respeito do final da nossa vida e do final do mundo. E seja num, ou seja noutro, seja no final da nossa vida, seja no final do mundo, nós nos encontraremos com nosso Senhor. No final da nossa vida, por ocasião do chamado juízo particular. Eu morro e imediatamente eu sou julgado. E aí eu vou para o inferno, se eu morri na inimizade com Deus, ou eu vou para o céu. Se já estiver purificado de todas as penas devidas aos meus pecados, porque eu peco, eu me arrependo, eu me confesso, mas os desregramentos continuam em mim. Se eu já os reorientei pelo amor, se eu já os reorientei para Deus, estou purificado, eu vou direto para o céu, que não é o comum. Se não, se mesmo estando em estado de graça, ainda há, digamos, as consequências dos meus pecados particulares, dos meus pecados pessoais, as consequências ainda não purgadas, eu preciso então me purificar para entrar no céu, vou então para o purgatório. Mas está escrito que o homem morra uma só vez e logo venha o juízo. Então, no final da minha vida, eu me encontro com o nosso Senhor. Mas também pode acontecer que o Senhor que virá, venha nesta vida, enquanto nós aqui na nossa geração. Então acontecerá o juízo universal. Nós seremos julgados. Pois bem, então pensando nesta realidade, que nós devemos meditar a respeito do fim da nossa vida, meu Deus, se eu morresse hoje, eu estaria preparado para o meu encontro com Deus? Meu Deus, se tu viesses hoje e o juízo final acontecesse, eu estaria preparado para ser julgado por ti? Eu estaria preparado para ir à tua direita? Ou eu seria lançado à esquerda, destinado à fornalha ardente? Então, pensando sobre isso, nós devemos ler esta parábola de hoje, porque a igreja colocou, sabendo que nós estamos pensando a respeito dessas realidades últimas. Pois bem, então, Deus concede as suas graças a todos nós. Diz então que o primeiro homem, quando o rei voltou, quando o homem voltou coroado, é uma figura de Jesus, quando ele voltou coroado, ele veio prestar contas, chamou o primeiro, e o primeiro disse que, versículo 16, o primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. E Deus viu aquele homem que foi generoso, que lutou, que se esforçou, que perseverou na luta, porque essas 10 moedas, essas 100 moedas renderam 10 vezes mais, porque ele perseverou na luta para que aquelas moedas se multiplicassem, porque as moedas não se multiplicam sozinhas,
a vida espiritual não cresce por si só. Os vícios, apegos e desregramentos da nossa alma não evaporam simplesmente, mas nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos terminar nossa corrida. Nós precisamos guardar a fé para que possamos receber a coroa da glória. Pois bem, então esses vieram e disseram: Senhor, eu produzi, ganhei 10 vezes mais. E o rei diz: muito bem, servo bom. Assim como foste fiel em tão pouco, eu te confiarei muito mais. Recebe o domínio, o governo de 10 cidades. Vejam aqui a desproporção na recompensa. Ele tinha recebido 100 moedas de prata, que não é que valiam muita coisa, não dava para comprar nenhuma casa, quanto mais uma cidade. Ele recebeu 10. Mas a recompensa de Deus, Deus que não se deixa vencer em generosidade, não é assim que diz Santo Inácio de Loyola? Deus não se deixa vencer em generosidade. Se nós formos generosos com Deus, Deus o será muito mais. Por quê? Porque o céu paga bem. Deus paga bem. Deus não se deixa vencer em generosidade, em bondade, em amor. Recebe o governo de 10 cidades. Depois chegou o outro, que também tinha recebido 100 moedas, e ele disse: Senhor, eu produzi 5 vezes mais. E Deus viu, o rei viu, que ele produziu segundo as suas capacidades. Ele foi generoso também. É interessante, né? Deus não exige o mesmo de todos, mas Deus exige o máximo de cada um. Repito, Deus não exige que todos sejamos como Padre Pio, como Santa Teresinha, como Santa Rita de Cássia ou São João Maria Vianney, mas Deus exige que nós nos entreguemos totalmente, nos doemos totalmente, sejamos completamente generosos, cada um produzindo segundo as suas capacidades. Então Deus viu, o rei o abençoou e disse: recebe o domínio, o governo de 5 cidades. Ele vai dominar 5 cidades. Por fim, chegou este servo mau e preguiçoso, que disse: eu estava com medo. Chegou, versículo 20, o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti. Quer dizer, a justificativa é sempre essa, isto é, o Senhor é que era amedrontador, o Senhor que me colocou medo no coração. Se eu não tivesse medo, talvez até eu tivesse produzido alguma coisa, mas o Senhor é muito rigoroso, o Senhor é amedrontador. Eu fiquei sabendo que o Senhor colhe onde não planta, isto é, Ele, além de amedrontador, Ele é injusto, isto é, o servo começa a acusar o rei, porque és um homem severo, recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. Percebam aqui, ele, no juízo final, aqueles que são condenados, serão condenados, porque serão até mesmo, por culpa própria, incapazes de suplicar misericórdia. Entenda, não estou aqui falando que haveria possibilidade de conversão depois da morte. Eu estou só falando que a pessoa que morre em pecado mortal, ela morre com raiva de Deus e culpando a Deus até pelos pecados que cometeu. Incapaz de reconhecer as próprias faltas. Tu és um homem severo. Tu recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. Tu és injusto. O rei disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Se tu pensas assim de mim,
tu deverias colocar o meu dinheiro num banco, já que eu sou tão temível, já que eu sou tão injusto, já que eu sou tão severo, tu deverias então colocar o meu dinheiro num banco para que ele produzisse. E Deus então, aquele rei, retira aquele talento que ele tem, que a ele tinha sido concedido, e que se ele tivesse produzido pelo menos uma vez mais, Deus, que é misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Ele que quer que todos os homens se salvem, aceitaria aquele pouco, mas que ele produziu com amor. Mas nem isso aquele servo mau e preguiçoso foi capaz, e nem de suplicar misericórdia, mas jogou na cara do rei pelo menos o seu julgamento da injustiça e da maldade daquele rei. Meus irmãos, eu sei que dizendo assim, né, nós vemos a maldade deste servo e percebemos a injustiça que aqui acontece. Mas não é assim que nós agimos quando, mesmo sem dizer palavras, pensamos, isso bem que poderia não ser pecado, né? Nossa, Deus é tão exigente, Deus quer que eu abandone todos os pecados, bem que isso aqui poderia não ser pecado. Isto é, existe no coração de todo revoltoso, revoltado, revolucionário, um desprezo a Deus, uma revolta contra Deus, porque diz que Deus, Ele é rigoroso demais. E existem os outros que, por não terem coragem de dizer, é isto mesmo, mas Deus é rigoroso, só é assim porque Deus é rigoroso. Existem aqueles outros que mudam até o pensamento de Deus, ou melhor, pensam poder mudar, dizendo, não precisa de tudo isso, não precisa de tudo isso para ser católico. Isso daí é rigorismo, isso é radicalismo. Não, eu posso ser católico, e olha, eu vou à missa todos os domingos, mas eu não concordo com tudo que diz a igreja. Eu não concordo com tudo que a igreja ensina, porque não precisa de tudo isso não. Esses padres rigorosos e vocês que são bitolados, vocês que são muito fechadinhos, vocês pensam que é necessário tudo isso para ser católico, mas não precisa não. E aí vem aqueles chamados, aspas, católicos liberais, que pensam poder viver segundo a sua cabeça, porque dizem que se eu for viver tudo aquilo que os católicos sempre viveram, eu vou enlouquecer. Isso é impossível de ser vivido. Mas percebe que no fundo, está a mesma acusação. Não, isso aqui é porque Deus é muito rigoroso. Imagine se hoje se pode exigir que um casal de namorado viva direitinho a castidade e que eles se casem virgens. Não, isso aqui era antigamente. Hoje em dia ninguém mais vive isso. Imagine se você vai dizer, olha, um casal então que pense em espaçar a gravidez, teve um filho e acha que precisa espaçar um pouco, esperar um pouco mais. Então, ok, você quer espaçar? Tudo bem, então vocês vão viver na castidade para esperar um outro momento propício, mais propício para ter um outro filho. Não, mas enquanto isso a gente usa camisinha, a gente usa anticoncepcional, porque como assim eu vou ficar sem ter vida sexual? Como assim ficar sem sexo? Não, a igreja é muito rigorosa se ela diz isso. Isso ninguém vive mais. Tem que ter um outro caminho. Então percebe, você no fundo, você está fazendo a mesma acusação deste servo mau que diz que Deus é amedrontador,
que Deus é muito severo, que Deus, ele colhe onde não planta e que recebe o que não deu, quando na verdade tudo de bom que nós fazemos foi graça de Deus. Deus opera em nós o querer e o fazer. Você chega para uma pessoa que percebe que tem uma inclinação homossexual e de que ela é chamada a viver a castidade. E a pessoa, ou outras pessoas, ou pseudo-católicos, falsos católicos, vão dizer: ah, mas ele precisa ser feliz também. Mas como assim você está falando que existe a possibilidade de felicidade fora de Deus, fora da vontade de Deus, no pecado, caminhando para o inferno? Você está dizendo que isto é felicidade? Pode expressar algum prazer, mas existe felicidade no pecado quando você caminha para o inferno? É isso que você está dizendo? Ah, padre, mas é muito radicalismo. Mas, meu santo, para todos nós esta palavra é devida: abandonar o pecado e abraçar a vontade de Deus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é por isso que nós precisamos rezar e pedir a Deus que coloque no nosso coração a alegria de abraçar a sua vontade, porque se nós não tivermos intimidade com Deus, a vontade dele se tornará sempre insuportável e ele se apresentará na nossa alma sempre como um Deus amedrontador, um Deus severo, um Deus que exige demais. Quando você vê algumas profissões do mundo moderno que são indignas de um cristão, de um católico, e aí a pessoa diz assim: quer dizer então que eu vou ter que procurar um outro emprego, que eu talvez até seja mais pobre? Mas se você, meu santinho, estiver em comunhão com Deus, em comunhão profunda com Deus, você verá que Deus é o seu maior tesouro, que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. E lembrando que no passado, os nossos irmãos, eles perdiam emprego, dinheiro, bens, família e a vida, por causa de Cristo. Então, nós precisamos voltar a abraçar a nossa fé, nós precisamos mergulhar na vida de amizade com Deus, para que, desfrutando da alegria, da presença de Deus, da amizade com Deus, nós tenhamos o desapego alegre e feliz de dizer: a Ele eu dei tudo que tenho, por causa dele eu perdi tudo. Mas se nós não tivermos esta amizade com Deus, Deus sempre se nos apresentará como exigente, radical, temível, temível no sentido negativo da palavra, temível porque é injusto. E Deus não tem nada de injusto, meus santos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura, sua bondade, sua misericórdia abraça toda a criatura. E diz então que tanto os que não queriam que o rei reinasse sobre eles, como estes foram condenados. Interessante. Os que não queriam que, versículo, logo no início, aqui, meu Deus, eu não escrevi, não marquei aqui o versículo 14. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada através dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Estes são os mundanos, estes são aqueles que não são cristãos, esses são aqueles que estão fora da igreja, esses são aqueles que odeiam Cristo. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Mas também se perderam aqueles que receberam talentos, aqueles que estavam nos bancos da igreja, aqueles que pelo menos no início eram amigos de Deus, mas porque não foram generosos, porque não perseveraram, porque foram preguiçosos.
A preguiça, meus santos, e termino, a preguiça rói, corrói, destrói todos os dons que Deus coloca no nosso coração. Se nós começarmos a fazer pouco caso, a levar com a barriga, a não ter essa fidelidade, essa radicalidade, este zelo pelo tesouro que Deus colocou no nosso coração, mais cedo ou mais tarde nós perderemos a amizade com Deus. É por isso que Jesus, ele diz, né, no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 23, será salvo quem perseverar até o fim. Isto é, aquela luta diária, cotidiana, de cada dia. Isso cansa, né? Você matar um leão a cada dia para ser fiel a Deus. Você manter a sua vida de oração a cada dia. Você combater o bom combate a cada dia, você lutar contra os seus vícios a cada dia, você arrancar do coração aquela preguiça que quer levar, quer fazer meia boca a cada dia, e você não, a Deus o melhor, a Deus da melhor maneira. Eu preciso produzir, eu preciso crescer no amor de Deus. Cristo precisa cada vez mais estar presente no meu coração. Eu preciso arrancar do meu peito cada vez mais aqueles sentimentos estranhos a Cristo e ter cada vez mais os sentimentos de Cristo no meu coração. Eu preciso ser cada vez mais parecido com Jesus e abandonando todo o resquício de imagem do diabo que houver ainda na minha vida. E isso, meus santos, é uma luta cotidiana, porque nós sabemos de que barro somos feitos. Nós sabemos que o homem velho continua dentro de nós, querendo prevalecer em todas as escolhas, atitudes, sentimentos que nós manifestamos no nosso dia a dia. Mas se nós perseverarmos na luta, os nossos dons serão multiplicados. Mas para isso, nós precisamos perseverar até o fim. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós, para que os talentos que de Deus nós recebemos, no dia do juízo, nós possamos apresentá-los a Deus multiplicados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.